Então, tenho a impressão que vocês já sabem tudo sobre decrescimento depois de assistir a esse vídeo do Serge Latouche, né? Porque, na realidade, ele é extremamente sintético e dá quase todas as referências principais em termos de ideias, né? Mas eu acho que agora vai ser a oportunidade de levantar algumas dúvidas, de responder algumas perguntas, né, claro, e também de desfazer certos mal-entendidos, porque são numerosos em torno do decrescimento. O primeiro mal-entendido seria que seria um conceito econômico. Não, o decrescimento não é um conceito econômico, ele não se opõe ao crescimento assim simetricamente. Ou então, seria retomar essa besteira, entre aspas, do crescimento, que pode se crescer para sempre, e dizer, vamos decrescer para sempre. Então, isso não faz sentido, obviamente, não é no mesmo plano. O decrescimento é um slogan de luta. Então, o que se propõe o decrescimento, na realidade, é simplesmente uma mudança civilizatória, como acontece um pouco na história da humanidade, talvez o Neolítico, né? E olha lá. Então, essa transformação civilizatória, é claro que vai abordar a vida material das pessoas, mas também os valores, as representações. Né? Então, estão vendo que é um programa muito amplo, que não se limita a simplesmente falar de decrescimento econômico. O decrescimento econômico é uma consequência, digamos, de uma mudança civilizatória, consequência necessária, obviamente. Então, depois de falar um pouquinho do diagnóstico, né, que o decrescimento faz sobre a situação atual, mundial, social e ambiental, eu falarei um pouquinho das suas origens, né, como nasceu o decrescimento, quais são seus laços de parentesco com outros movimentos, e depois eu gostaria de mostrar um pouco suas estratégias, suas alianças e as perspectivas de futuro. Então, é claro que é quase escandaloso falar de decrescimento numa época de crise, em que muita gente não tem emprego, ou se tem emprego é precário, e, além do mais, tem um empobrecimento, inclusive, das pessoas que têm um trabalho fixo, né? Os famosos working poor, que têm trabalho firme, né? Assegurado, mas não conseguem mais pagar aluguel, não conseguem mais viver, etc. Então, como pedir para essas pessoas decrescerem? Parece meio absurdo e contraditório, né? E também, num contexto no qual a maior parte, aliás, todos os países estão procurando o maior crescimento possível. Os governos são eleitos para fazer crescer o país, todos, inclusive os mais desenvolvidos. É aí que devemos fazer uma pergunta, né, a respeito do que significa desenvolvimento. Se os países que são considerados os mais desenvolvidos ainda falam no discurso político do nosso desenvolvimento é necessário, nosso crescimento econômico, é que tem alguma coisa errada, né? A ausência, como disse o Serge Latouche, né? A ausência de crescimento imediatamente se traduz por desemprego, por sofrimento, por exclusão social. Então, e endividamento, claro, das pessoas físicas, mas também dos bancos e dos estados. Então, uma situação insuportável. As nossas sociedades, literalmente, entram em pânico quando não tem crescimento. E, em geral, é a causa de substituição de um governo por outro, que, claro, vai prometer também crescimento, não tenho dúvida. E se a gente levar em conta a situação ambiental, a situação piora ainda, né? Além de todos os alertas de cientistas, de instituições de pesquisa, etc., tem todos os alertas das próprias agências da ONU, né?
e do próprio secretário-geral, Ban Ki-moon, que falou uma vez que estávamos indo para o abismo pisando no acelerador. Então, quer dizer, não podemos dizer que não tem alerta, que não tem consciência. Tem consciência, até em alto nível. Os diagnósticos, quando a gente lê os relatórios das agências da ONU, em particular do PNUMA, etc., os diagnósticos são bons, não tem muita coisa para acrescentar. Só que quando a gente vai para as soluções, aí é outra coisa, porque as propostas são sempre de abrir mais os mercados, né? Precificar a natureza, fazer de elementos da natureza, introduzir elementos da natureza no mercado, como propõe a economia verde, né? o green growth. Então, serviços ambientais, patentes sobre seres vivos, ou células, ou elementos vivos, etc. Será que esse é o caminho? Será que não tem outro? Então, parece que tem alguma coisa aqui que se situa ao nível dos valores, né? E os valores que são entranhados em cada um de nós, aliás, porque, como dizia um autor uma vez, existe uma antropologia capitalista, no sentido de que teve uma formação, não maquiavélica, não é um problema de alguém que decide isso de cima para baixo, mas, enfim, aconteceu que o sistema criou o homo econômicos, o cidadão, que não seria nenhum cidadão, né, adaptado para esse sistema. Então, para nós, é muito difícil tomar uma distância em relação a esses valores, né? E, em grande parte, isso vem do fato que o sistema conseguiu capturar a noção de progresso. A noção de progresso, no início, não tinha muita ligação, tinha ligação com democracia, com cultura, com emancipação, etc., mas não tinha muita ligação com a economia sensu stricto. Mas o sistema conseguiu capturar a noção de progresso e identificá-la à noção de crescimento econômico. Aí vem o problema. Por isso, quando você começa a falar de falta quer dizer, da necessidade de parar de crescer, então as pessoas imediatamente dizem: ah, mas então você é conservador, porque, claro, é o crescimento que pode resolver todos os problemas. Então, pouco a pouco, passamos de sociedades onde tinha eventualmente crescimento, né? No século XVIII tinha, sei lá, crescimento do teatro, por exemplo, tinha crescimento disso ou daquilo, claro, para sociedades de crescimento, que é outra coisa. É um pouco parafraseando o Karl Polanyi, que dizia: passamos de sociedades onde tinha mercado, porque o mercado faz 5.000 anos que existe, né, para sociedades de mercado. E isso é outra coisa, quer dizer que todas as instituições funcionam no sentido do mercado ou no sentido do crescimento hoje. Então, o crescimento virou a base da coesão social. Se não tiver crescimento, tudo desmorona, né? As aposentadorias, o emprego, obviamente, a redistribuição estatal sob várias formas, né? Previdência social, etc., etc. Durante esse período que o Serge Latouche evocava, para a Europa, Estados Unidos, Japão, 30 anos depois da guerra, digamos, teve esse compromisso fordista em que tudo crescia mais ou menos ao mesmo tempo. Quer dizer, o lucro do capital, os salários e a redistribuição estatal. Então, foi uma espécie de círculo virtuoso. Tudo bem. Só que isso se fez às custas de uma destruição ambiental sem nome. E se fez também graças a uma energia barata e abundante, que foi o petróleo. Então, depois disso, depois de 30 anos, o sistema começou a dar sinais de esgotamento. Bom, todo mundo conhece essa história. Os lucros do capital começaram a diminuir. Teve esse susto dos aumentos sucessivos de preço do petróleo pela OPEP
em 1973 e em 1979. Aí que o capital se reorganizou para a globalização e para a financiarização. E sabemos que isso funcionou durante certo tempo, né? Na medida em que o crescimento foi retomado, mas um crescimento bastante seletivo, com uma acumulação, uma concentração de renda maior do que antes, e com essas bolhas e crises que a gente conhece, o endividamento enorme que levou, afinal, à crise de 2008. Né? Então, hoje, estão surgindo protestos, inclusive na fronteira de recursos, como se chama, quer dizer, os países que são fornecedores de matérias-primas. Porque houve, durante todo esse período pós-guerra, também uma drenagem de recursos enorme do mundo inteiro para as economias centrais ou para as empresas, né, multinacionais. Então, a fronteira de recursos está retomando. A gente tem exemplo no Brasil, né? A gente vê perfeitamente que tem uma pressão para aumentar a mineração, para aumentar o agronegócio, etc., etc., o espaço da mineração, o espaço do agronegócio. Mas isso se depara contra movimentos de resistência locais, que são movimentos camponeses, movimentos indígenas, de populações tradicionais, etc. E também, hoje em dia, tem movimentos de resistência como os indignados, o Occupy Wall Street e outros Occupy, aliás, né? Quer dizer, pessoas que começam a tomar consciência que tem uma concentração de renda inaceitável, que tem miséria que está crescendo, inclusive nos países que inventaram o sistema, países ex-centrais, né, que não são mais, uma grande parte, mas, enfim, as desigualdades estão aumentando rapidamente também. Então, os protestos estão, de novo, surgindo depois de todo um período em que o neoliberalismo parece que deu um golpe tão forte que todo mundo ficou mais ou menos assim, sem reação. Né? Agora, não, estão surgindo reações. Alguns desses movimentos têm poucas ambições políticas, né? São mais conjunturais, estão querendo resolver um problema particular, mas tem outros que têm ambições políticas. E, entre eles, o decrescimento. Então, para o decrescimento, o crescimento é o problema, não é a solução. Para, normalmente, a maior parte dos países, para a maior parte dos cidadãos, a solução é o crescimento. Para o decrescimento é, ao contrário, o problema. Né? Então, o decrescimento, ele tem várias fontes, várias origens, né? Que se aglomeraram nesse slogan de luta, de combate, de crescimento. E tem uma linha que é muito forte e óbvia, é que parte dessa constatação que não pode haver crescimento infinito num planeta finito. A ideia que tem limites à expansão humana existe já faz tempo. Teve alguns alertas já fortes durante os anos 60, teve até, as pessoas esquecem que em 1970 teve o primeiro relatório do MIT sobre aquecimento global. Né? Teve, claro, tudo isso culminou em 1972 com o relatório para o Clube de Roma, né? O relatório de 2012, que era, não sei como foi traduzido em português, acho que era Os Limites do Crescimento, me parece. Né? É isso. Então, junto com toda uma agitação naquela época, já tinha movimentos de protesto, já tinha filósofos, já tinha economistas até que começavam a criticar o sistema muito fortemente, né? Teve até o presidente da Comissão Europeia da época, Sico Mansholt, que não era um político de segundo escalão, que falou: temos que parar, temos que decrescer. Ele pronunciou a primeira vez a palavra, um político, incrível. Como eu fazia parte dessa primeira turma de protestos do final dos anos 60, 70, início 70, escrevi até uma carta para ele, porque eu achei assim que um político dessa
desse porte, né? Então tinha que apoiar. Ele me respondeu, aliás, muito simpaticamente, mas enfim. Mas essa onda foi completamente varrida, claro, pelo movimento de globalização, né? Por quê? Porque os lobbies industriais e energéticos levaram um tal susto com esses relatórios, com esses movimentos de protesto, etc., que eles reagiram. E, na realidade, eles começaram a perceber que tinha que mandar representantes e tinha que fazer lobbying, inclusive para os governos, isso eles faziam já faz tempo, mas inclusive nas novas instituições internacionais e na Comissão Europeia. Então, na primeira grande Conferência Ambiental Internacional de Estocolmo, em 1972, os lobbies chegaram com tanta força que a declaração final, acho que ela poderia ter sido redigida por eles, que seria a mesma coisa, né? Assim, graças a esse lobbying, a questão social e ambiental, não vou separar as duas, né? A associação da questão social e ambiental ficou ao mesmo tempo assim levada em conta pelas instâncias internacionais e pelos países e neutralizada. Isso toda a subtilidade, quer dizer, foi levada em conta. Não podemos dizer que não se falou mais, né? Mas ela foi neutralizada no mesmo movimento. Então, por exemplo, o ecodesenvolvimento, que foi lançado, uma ideia que foi lançada por várias pessoas, inclusive Maurice Strong, que foi o idealizador do encontro de Estocolmo, e Ignacy Sachs, um professor que vários aqui devem conhecer, né? Bom, o ecodesenvolvimento era baseado num desenvolvimento endógeno para a necessidade das populações locais, se possível, o mais local, regional possível. Bom, com recursos locais, etc. O ecodesenvolvimento foi varrido. Claro, num mundo que estava se globalizando, com o mercado se globalizando, um desenvolvimento endógeno não tinha mais lugar. Agora, aconteceu quase a mesma coisa com o desenvolvimento sustentável. Foi um falso consenso na Rio 92. Se falou até que era o oxímoron, né? Quer dizer, uma contradição nos termos. De fato, desenvolvimento sustentável não pode, é contraditório, né? Mas tinha que satisfazer os dois lados. A partir do momento em que os industriais, os agentes econômicos viam desenvolvimento, sabiam que iam poder continuar seus negócios, né? Não podia ter só a sustentabilidade, obviamente. Então, ainda assim, podemos dizer que Rio 92 incorporou preocupações sociais. As populações tradicionais tiveram vez, né, puderam se expressar, etc. Teve várias coisas positivas. Mas 10 anos depois, porque 10 anos depois sempre tem uma conferência de meio termo, foi em Joanesburgo. Em Joanesburgo, aí, realmente, foi só as parcerias público-privado. Os lobbies eram totalmente presentes e não saiu nenhum resultado concreto. Rio 92 teve todas essas convenções internacionais, a Agenda 21, ainda teve alguma coisa. Joanesburgo, não sei se vocês já ouviram falar dos resultados, mas praticamente nada. E na Rio +20, então, aí não se fala mais nem do desenvolvimento sustentável, se fala de economia verde. Então, podemos dizer que, dessa vez, os lobbies conseguiram obter o que eles procuravam há muito tempo. Então, tem momentos assim na história, que a história da bifurcações, né? E teve essa oportunidade de bifurcação, digamos, nos anos 70, 72, né? Não ocorreu. Então, será que abre outra janela hoje? Porque temos uma configuração um pouco semelhante de protestos, de instituições, etc., etc. E a situação é muito mais dramática, claro, do que em 72. Aí, as abordagens próprias do decrescimento, podemos dizer que elas reúnem várias correntes, né? E principalmente a da bioeconomia. A bioeconomia foi criada por Georges Skurugen
ao qual se referiu o Serge Latouche. Essa bioeconomia visava levar em conta a realidade das coisas materiais. Ele falou que, de fato, a economia tinha já voado para não sei que céus, mas que tinha que levar em conta a energia concreta, os recursos concretos e o que ele chamou o metabolismo da sociedade humana. Quer dizer, você tem uma entrada, um input, você tem um output, uma saída, né? Lixo, calor, etc., etc. E no meio tem o que eles chamam de throughput, né? O que é todo esse metabolismo que funciona, funcionando de um lado ou rejeitando do outro. Então, depois, bom, a partir do momento ele viu perfeitamente que no ritmo de crescimento do metabolismo humano, bom, os recursos não iam durar muito tempo, então que isso não era eterno. E ele teve um aluno que vive até hoje, o Georges Keuregen, aliás, veio no Brasil, né, em 74, me parece, a convite de um professor brasileiro, que é Clovis Cavalcanti. Ele veio no Nordeste, né, principalmente, mas ele faleceu. Agora, o Herman Daly, que foi aluno dele e que brigou com ele, aliás, mas enfim, bom, retomou as ideias do decrescimento, mas não do decrescimento, ele retomou as ideias do Georges Keuregen, mas tentando estabelecer o que ele chamou de sociedade estacionária, uma economia estável, le steady state economy, né? Então, a Steady State tem realmente suas revistas, tem suas publicações, tem um trabalho intenso de economistas, né, que seguem essa escola. E ele fundou também o Centro para o Avanço da Economia Estável, digamos, o CAS. Né? Bom. Então, o Georges Keuregen, para a pequena história, brigou com ele porque dizia, mas uma sociedade estável não é suficiente, tem que decrescer. Então, teve no início assim um pouco de entre essa steady state economy e o decrescimento, uma pequena briga, mas que foi resolvida logo, porque todo mundo começou a dizer não, tem que decrescer primeiro e ficar estável depois, né? Bom, então agora não tem mais essa briga. E tem outra escola interessante também, que compartilha também muita coisa com o decrescimento, o Latouche se referiu, aliás, é aquela, a New Economic Foundation, que prega a nova economia e que criou esse indicador, o Happy Planet Index, né? Bom, e o movimento pelo decrescimento, ele nasceu na realidade, a palavra decrescimento não tem sua origem numa abordagem científica. A sua origem é muito mais de movimentos sociais, de protesto, etc. São militantes que lançaram essa palavra, né, em 2001, na França. Em 2002, teve em Paris um grande seminário sobre uma reavaliação, desfazer, se chamava, aliás, desfazer o desenvolvimento, né? Então, teve 800 participantes, e lá as pessoas se reuniram, tinha pessoas de todos esses horizontes que eu falei, e outros mais, né? E começou a se falar realmente de decrescimento. Em 2004, passou na Itália também, na Decrescita, depois passou, logo depois, na Catalunha, né, na Espanha, e assim em diante. Em 2004 também teve uma revista na França, La Décroissance, que começou a sair, um jornal que publica 30.000 exemplares mensais, né? E logo depois teve uma revista que o Serge Latouche é o diretor, aliás, acho que foi mencionado, né, mais ou menos nas coisas escritas, que se chama Entropia. Na realidade, não é a entropia da física, porque no grego original, a entropia significa mais olhar para trás para fazer um balanço, de certa forma, refletir, né? Então, é mais nesse sentido que foi criada essa revista, e que publica, bom, 2 números por ano. Publicamos agora o número 15, eu faço parte da comissão editorial, aliás, e é uma boa revista, mas
as pessoas dizem que precisa de ter um dicionário para ler, porque é um pouco, digamos, destinado a um público intelectual, e isso limita muito sua abrangência. Ao contrário do jornal mensal, La Décroissance, que ele tem uma grande aceitação. Bom, então temos problemas financeiros. Bom, a ecologia, a bioeconomia e ecologia econômica, né, uma das fontes do decrescimento, ela claramente mostra que cada ponto de crescimento do PIB representa uma destruição ambiental, destruição de recursos, né? Então, nossa pegada ecológica já supera em 50% as capacidades de regeneração da biosfera. Inútil dizer que isso não pode durar muito tempo. Pior ainda é que vamos integrar mais 3 bilhões de pessoas à economia de consumo, e isso é, digamos, fisicamente impossível, tal como existe hoje, ao menos, né? Ninguém pode imaginar que o volume da economia pode ser multiplicado por 3 daqui a 2050, e muito menos multiplicado por 30 até o fim do século. Rigorosamente impossível em todas as figuras que você pode imaginar. Então, como estamos indo na parede, realmente tem que dar uma guinada, mas radical. Quer dizer, para evitar a parede, é no mínimo 90%, né? 90 graus, desculpa. Agora, o que João Martínez Alier, que é uma pessoa importante, que é um catalão, que é importante no movimento de justiça ambiental e que adere também, não é uma adesão, é uma associação, né, ao decrescimento, diz que o decrescimento é a redução do metabolismo geral da sociedade de forma socialmente aceitável, e essa nuance é totalmente essencial. Então, é claro que os advogados do crescimento estão apostando para poder continuar a crescer no que eles chamam da ecoeficiência, né? Não sei se você vai falar disso. Não. Então, algumas palavras sobre a ecoeficiência. Isto é, na realidade, é o desacoplamento entre a curva de crescimento para vocês nesse sentido, curva de crescimento da pegada ecológica e o crescimento do PIB. Por enquanto, são rigorosamente paralelos. Mas os advogados do crescimento dizem, não, mas como nas curvas de Kuznets dos anos 50, depois de um certo teto, vai continuar, claro, a crescer o PIB, né, para eles, e a pegada ecológica vai diminuir. Aí tem um milagre que é interessante, né, de analisar, porque isso supõe que vai ter realmente um desacoplamento absoluto e não um desacoplamento relativo. O relativo é perfeitamente possível, tem que aumentar o máximo possível, obviamente, né? Bom, e já existe. Significa simplesmente a diminuição da intensidade energética e de matéria por ponto de PIB ou por unidade de produto. Então, isso é verdade que hoje se produz muito mais valor ou se produz muito mais produto por uma energia uma unidade de energia ou por uma unidade de matéria. Isso é verdade. Mas até que ponto isso pode chegar, né? Porque para diminuir a pegada ecológica tem que ser, ou que ela se desacople realmente, tem que ter um desacoplamento absoluto, né? Isso significa que ela tem que diminuir. E como pode diminuir se você continua a crescer? Então, eles apostam na desmaterialização da economia. Então, essa desmaterialização, o decrescimento diz que é largamente, amplamente um mito, e tenta desfazer o mito, né? Por exemplo, atividades de lazer, atividades de turismo na Europa são responsáveis de 25% das emissões de CO2. Na França, o consumo dos centros de dados em matéria de energia elétrica é de 7% do consumo total de energia elétrica. E isso, claro, numa economia desmaterializada, os centros de dados vão continuar crescendo muito.
Então, quer dizer, isso já é complicado. Mas tem outro fator, e aí o decrescimento apela para um economista que foi um dos primeiros, aliás, economistas neoclássicos, mas nem por isso não é interessante, é o Stanley Jevons. Stanley Jevons mostrou que tem o que foi chamado depois o paradoxo de Jevons. Quer dizer, você ganha em eficiência, por exemplo, você poupa dinheiro porque seu carro, você não precisa colocar tanta gasolina porque o carro é mais eficiente. Mas o dinheiro poupado, o que você vai fazer? Você não vai destruir. Esse dinheiro ele vai para outros consumos. E provavelmente consumos que não economizaram energia, matéria, etc. Por exemplo, você pode muito bem andar muito mais com seu carro porque você tem a impressão que ele consome menos, etc, etc. Bom, o Jevons, na época dele, tinha feito essa análise para o carvão. Né? Bom. E também tem outra coisa que o Tim Jackson falou no seu relatório para o governo inglês. Tim Jackson participou da Rio 2012 e ele tem um livro traduzido que, como é? Ele traduziu o livro, atualmente foi traduzido em português, mas não lembro o título. Será que eu anotei por aqui? Não lembro, mas enfim, é Prosperidade sem Crescimento. Não sei se foi traduzido assim. Então, bom, perfeito. Então, também ele mostra, o Jackson, né, que para simplesmente evitar o crescimento exagerado da pegada ecológica, se continuar a crescer o PIB no ritmo atual, no ritmo dos 10 últimos anos, teríamos que ter um crescimento, uma multiplicação por 10 do ritmo de crescimento da ecoeficiência. Bom, todo mundo diz que isso é rigorosamente impossível, porque, primeiro, precisaria de recursos enormes para aplicados na ecoeficiência, e, segundo, porque a tecnologia da ecoeficiência não é previsível. Às vezes você pode conseguir um progresso, mas às vezes não, né? Não é uma coisa linear. Não. Então, e mesmo em caso em que não teria crescimento do PIB nenhum, ainda teria que ser 8 vezes superior. Bom, tem outro argumento, que é o argumento dos recursos físicos. Então, a diminuição dos recursos físicos, que não biológicos, todos esses recursos têm data marcada para acabar. Né? E nos surpreendemos, teve uma série de publicações recentes que mostraram que, na realidade, estamos perto desse limite para vários metais que a gente considera como coisas assim, abundantes. Muitas vezes, o problema não é tanto a quantidade disponível na Terra, mas a quantidade economicamente disponível. Porque a grande fonte de ouro, por exemplo, ela está nos oceanos. Mas quem vai pegar bilhões de toneladas de água do mar para tirar algumas gramas de ouro? Quer dizer, o ouro teria milhões de vezes o valor que ele tem hoje, se fizer isso. Então, quer dizer, economicamente é impossível, simplesmente. Então, acontece para muitos dos nossos recursos. Vejamos, por exemplo, o que se fala da energia, do petróleo em particular. Teve um pesquisador americano nos anos 50, provavelmente vocês ouviram falar, Hubert. Ele deixou o nome para o pico de Hubert. Quer dizer, ele previu o pico, quer dizer, o máximo de produção de petróleo dos Estados Unidos. Ele disse que seria atingido, ele disse isso em 1950, que seria alcançado em 1970. E exatamente isso que aconteceu. Em 1970, a produção dos Estados Unidos começou a declinar. Bom, então tem pesquisadores que retomaram os cálculos dele nos anos 70, 80 e fizeram isso para o mundo. É claro que é mais complicado, mas enfim fizeram. E eles preveram o pico do petróleo convencional, né? Estou insistindo, para entre 2000 e 2010. E recentemente a Agência Internacional de Energia confessou que o pico foi provavelmente alcançado em 2006 para o petróleo convencional. Ula, bom. Então, isso junto com
essa escassez, né, do recurso, na realidade, ela tem a ver com o que chamam de ROI, Energy Return on Investment, uma coisa assim, né? Quer dizer, quanta energia você tem que aplicar para ter um retorno de energia. Então, no início da era do petróleo, é simples, você aplicava equivalente de um barril de petróleo e você recebia 100. Né? Hoje em dia, é inferior a 40 e, na maior parte dos casos, já começou a ser inferior a 15 o retorno. Né? Bom, é por isso, aliás, que tem esse deslocamento para o petróleo de xisto, depois do gás de xisto, né? As arenas bituminosas, né? do Alasca, etc., os tar sands. Bom, então, aí sim, no início, como para o petróleo, você tem um herói que é muito interessante. Embora ele esteja caindo, as primeiras publicações estão saindo, ele está caindo rapidamente. Mostra que isso vai ser um fogo assim e que vai apagar, mas com consequências ambientais terríveis. Tá? Bom, então, isso faz com que a energia, o preço da energia vai aumentar. Né? Para solucionar isso, o decrescimento propõe uma coisa totalmente utópica, mas que talvez aconteça um dia, que é que uma organização internacional faça a alocação dos recursos, tá? Gerais, quer dizer, tem tantos recursos disponíveis no planeta a um custo abordável. Bom, então, um habitante do Mali, por exemplo, tem direito à mesma quantidade do que uma pessoa da América do Norte. Claro, se ele não está em condição de consumir no momento, pode ter arranjos, mas, enfim, teoricamente é isso, uma pessoa, um recurso. Outra, mesma coisa para as emissões de CO2. Então, temos direito, e aliás coloquei um gráfico aqui, não sei se é este. Então, não sei se dá para ver, essa linha vertical é de 2 toneladas per capita de emissões. Então, é o que não podemos ultrapassar se a gente quiser fazer deixar a temperatura inferior a 2 graus a mais, né? Porque depois seria dramático. Bom, e comparei isso com o Índice de Desenvolvimento Humano, que considera que a 0,8, a barra horizontal, ele é satisfatório, né? O desenvolvimento. Bom, então, os países, infelizmente, teve um pequeno problema. Normalmente, fiz uma amostra de 34 países e, normalmente, no meu sistema, eu colocava a seta em cima dos triângulos, dos losângulos, e aparecia as iniciais do país, mas na cópia sumiu. Mas, enfim, bom, não importa. A gente vê o grupo dos países europeus aqui, né? Bom, alguns exageros, Estados Unidos, Austrália, etc., e Rússia, bom, o Brasil está por aqui, bom, alguns países africanos. Então, na realidade, todos esses países têm que fazer um esforço enorme para voltar aqui. E se a gente pegar um gráfico da pegada ecológica, é mais ou menos a mesma coisa. Em termos de pegada ecológica, o que conta são os hectares globais, é a unidade, né? Bom, nós tínhamos, porque são dados de 2003, tínhamos direito a 1 hectare global, ponto 8. Hoje temos já direito a 1 hectare global, ponto 66. Então, a barra estaria aqui. Você vê, de novo, o grupo dos países europeus e aqueles que fogem realmente do padrão. E ninguém, o quadrado virtuoso é esse. E não tem ninguém, rigorosamente ninguém. Então, Cuba é o único que está, bom, não peguei como exemplo, mas é verdade que é o único que está aqui. Por aqui. Bom, agora, o esforço desses países aqui é de subir até aqui sem passar dessa linha. Então, o esforço que devem fazer esses países é chegar até aqui, mas sem passar à direita dessa linha, né? E todos esses têm que voltar atrás, né? Então, isso é um esforço absolutamente considerável e não sei realmente como que poderia ser feito se não diminuir o metabolismo geral da sociedade. Você tem a Suíça que fez o cálculo
O Canadá também tem que dividir sua economia por 4, por 5, para poder voltar nesse canto. Mas dividir por 4 ou 5 significa simplesmente caber nos recursos que tem no seu território. Né? Então, quer dizer que não é mais para emprestar de outros, não, é ficar com essa capacidade. Então, o decrescimento, bom, teria que aprofundar, talvez, através das perguntas, mas ele também tem uma certa desconfiança na tecnologia em geral, né? Nas soluções tecnológicas. Porque inovações, é óbvio, e tecnológicas também, é óbvio que vai ter, e muitas, mas o essencial é que elas passem pelo crivo seguinte: qualquer inovação tecnológica deveria ser deliberada democraticamente e ela seria aceita só se tiver utilidade social, né? E não gerar desigualdades, se ela contribui à diminuição da pegada ecológica, né? Isto é, se ela é generalizável e se conserva a biodiversidade e os ecossistemas. Então, acho que vou parar por aqui, porque mas teria, é claro, muita matéria ainda para falar. Obrigado. Eu vou passar a palavra agora para o João Luiz Homem de Carvalho, que fará aqui a sua apresentação. Mais uma vez, boa tarde a todas e a todos. Mais uma vez agradeço o convite, né? E, bem, depois que o Sérgio Lattus fez a exposição, depois que o Felipe Lena fez, o que eu vou falar? É complicado. Mas eu vou trazer aqui uma visão do decrescimento que é complicado, inclusive, para mim, né? Você sabe que eu sou pesquisador aposentado, e atualmente eu dou aula na Universidade de Brasília, mas sou professor pesquisador aposentado da Embrapa, e trabalhei muito com mandioca, né? E aí o pessoal vem, pô, você trabalhou com mandioca, agora vem com decrescimento, mandioca, decrescimento, fica uma situação até constrangedora para o meu lado, entendeu? Aí, mas na realidade, essa que seria a questão. Quando se fala em decrescimento, o pessoal fala, o Felipe já mencionou, né? A gente quer crescer, né? E agora vem uma turma falando de decrescimento. Então, o decrescimento não é uma coisa séria e rigorosa. Não é possível. Agora, ainda mais se vocês combatem o PIB, né? Nós estamos criticando o PIBinho do Brasil. Que coisa... Eu sou, de vez em quando, sou chamado lá no Palácio Planalto para o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social como conselheiro ad hoc, né? Ad hoc. Um dia eu falei do decrescimento, foi a última vez que eu fui lá. Não me chamaram nunca mais lá, acabou. Não, os caras não tem nada com aqui, não, né? Pode parar. Enquanto eu falava de mandioca, de agricultura alternativa e tal, eles me toleravam, mas decrescimento não. Então, afinal de contas, decrescimento é uma proposta séria e rigorosa, né? Ou séria e rigoroso. Antes de vocês criticarem se é sério ou rigoroso, eu gostaria que vocês fizessem uma análise o que significa o crescimento para a gente hoje em dia, né? Em função das evidências, cabe procurarmos uma proposta que traga uma vida com sustentabilidade sobre a Terra, garantindo um mundo melhor para as futuras gerações. Afinal, nós amamos nossos filhos, nossos netos e bisnetos. Acontece o seguinte, as evidências estão aí, né? Várias pessoas estão aí. E o João Pedro falou hoje de manhã, e quando tiver uma oportunidade, nós apresentamos a nossa proposta. Então, eu acho que cabe a todo mundo buscar uma proposta. O decrescimento não é um conceito ainda formado, ainda não é uma teoria econômica, mas é uma linha de pensamento que busca uma proposta face a essas evidências. Afinal de contas, eu acho... Nós amamos nossos netos, nossos filhos, né? Eu, por exemplo, amo a Belinha, né? A Belinha eu amo e quero fazer alguma coisa para ela, então eu corro atrás de uma proposta, né? Nossa proposta de decrescimento sustentável, o Felipe Lena já falou, né? Um slogan mobilizador, alternativa civilizatória, né?
eu acho que desnecessário. Em última análise, é uma proposta de viver bem, viver melhor do que nós vivemos, né? Porque a proposta de crescimento hoje, ela não necessariamente traz a felicidade, muito pelo contrário. Você tem uma curva que já também mencionou, que você começa a decrescer na questão felicidade, né? Você tem, por exemplo, algumas curvas aí nos países. A França, por exemplo, né, a terra do Felipe aí, tem um trabalho que mostra a quantidade de barbitúricos que as pessoas tomam hoje em dia em função de uma vida que não é legal. Então, toma medicamento para dormir, medicamento para acordar, medicamento contra estresse, medicamento com uma síndrome de pânico, medicamento... É toda uma questão de não felicidade realmente, mesmo que a vida seja cada vez mais moderna, mais cheia de iPod, iPad, carro que voa, carro que... Não, voa ainda não tem, né? É só carro que encosta sozinho. Tá bom. Então, como decrescer, aí tem os 8 R's. O Sérgio Latouche falou alguma coisa sobre os 8 R's do... Não? Bom, a proposta de como decrescer, o Sérgio Latouche coloca isso aí, que é os 8 R: reavaliar, recontextualizar, reestruturar, relocalizar, redistribuir, reduzir, reutilizar, reciclar. Então, isso aí também a gente não gostaria de discutir isso aqui agora, porque a minha intenção é mostrar realmente a proposta do crescimento face à do decrescimento. A do decrescimento é uma proposta light, boa paz, sem briga, sem nada. Reavaliar, revisar os valores, cooperação versus competitividade, altruísmo versus egoísmo, recontextualizar, modificar nossas formas de conceituar a realidade, evidenciando a construção social da pobreza, escassez, reestruturar, adaptar as estruturas econômicas e produtivas em relação a outros valores sociais, relocalizar, incentivar a produção e o consumo essencialmente de escala local, que nós falamos hoje de manhã, redistribuir o excesso de recursos naturais e riqueza, reduzir, limitar o consumo à capacidade de suporte da biosfera, reutilizar contra o consumismo, tender a ter bens duráveis, repará-los e conservá-los em vez de descartar um sem fim de produtos, reciclar em todas as nossas atividades. Isso é rapidamente falando, né, o que é a proposta. Agora, isso aqui é uma coisa que o Cristóvão, né, o professor Cristóvão, do qual ele é senador, mas eu trato como professor, porque somos colegas da universidade, dá aula até hoje, mas ele fez esse esquema aqui interessante. Para quem deve a diminuição do consumo de bens e utilização de serviços? Porque também muita gente fala assim, por exemplo, lá no Palácio Planalto, uma pessoa falou assim, não, decrescer é para os países desenvolvidos. Nós agora temos que crescer. Acontece que o meu entendimento de decrescimento, ele se aplica diretamente às pessoas que estão dentro dessa curva aí, certo? Que a gente chama de países com maioria de população rica, país com população de alta renda e país com minoria de população de baixa renda. Porque se você... hoje não está difícil de você ver aqui no Brasil pessoas, pelo menos, eu diria, de 5% a 10% da população nossa brasileira hoje, consome mais do que os países, muitas pessoas da América do Norte. Outro dia, um colega meu falou, ainda vou comprar um carro de 230 mil reais e tal. Eu falei, você está brincando? E para quê? Esse carro voa, é submarino, alguma coisa? Não, é um carro e tal. Eu falei, mas você tem dinheiro? Tenho, ganhei um dinheiro. Quer dizer, então não é... Por exemplo, tem um país que a gente sempre cita na África, né, que é o Burkina Faso, né, que é muita pobreza. Outro dia eu vi uma reportagem, tem milionários lá. Então, essas pessoas... Porque a conta não fecha, quer ver? São 20% da população consome 86% dos recursos naturais. Como que esses 80% vão ter uma vida digna? E eles têm que consumir, sim. Tem gente que não tem coisas mínimas em casa, né? Por exemplo, a minha mulher fala assim, sem lavadora de roupa eu não fico. O seu crescimento pode ir para onde quiser, mas sem lavadora de roupa eu não fico. Então, todo mundo tem que ter a sua lavadora de roupa, né? Então, como é que essas pessoas vão aumentar o seu consumo se essas daqui não diminuem, né? Então, e esses 20% estão dentro, né? Estão aqui dentro. 20% não. É claro que nos países
adiantados são em uma quantidade maior, mas em todos eles. Então, eu localizo o decrescimento em primeira mão, é essa visão, né? Bom, segundo aqueles que querem um crescimento ilimitado, nossa proposta não é séria nem rigorosa. Mas é sério e rigoroso o projeto em vários pontos do planeta, elaborado para a manutenção de um modo de vida baseado em um crescimento ilimitado? Então, aí a gente começa a fazer uma reflexão. Será que, se você fizer uma reflexão dessa, você não vai ver que a proposta do decrescimento pode ser até uma utopia, mas é uma utopia muito concreta, né? É uma utopia que tem a ver, né? Então, vamos ver lá alguns projetos, só para vocês terem umas ideias desses projetos. Por exemplo, o projeto de geoengenharia, né? Esse projeto, para manter a proposta de crescimento ilimitado, para manter a proposta do ter para ser, porque a principal proposta, a filosofia do crescimento, do consumismo, é o cara ter para ser, né? Se você é um cara legal, intelectual, gente boa, tal, mas se você não anda mais ou menos com umas roupas de grife, pode ser falsificada, mas tudo bem, tem que andar mais ou menos com umas roupas de grife. Se você não anda com carro mais ou menos, se você não mora num lugar mais ou menos, ninguém te respeita. Ninguém te respeita, entendeu? Agora, o contrário é verdade. Se você é um patife, não vale nada, não contribui nada com a sociedade, mas tem um carrão, mora num lugar bacana, e normalmente esses caras mais ou menos são assim, né? Então, você tem valor. Então, para manter isso, né, olha a primeira proposta: jogar milhões de toneladas de ferro nos oceanos para favorizar o crescimento de fitoplâncton e assim fixar o CO2. Você já pensou que loucura? Que loucura, cara! Agora vamos pôr lá a Vale, fazer uma ponte para ela distribuir minério de ferro no oceano, né, para aumentar. Com isso, o fitoplâncton vai captar o CO2, né, e aí você vai continuar jogando CO2, mas não tem problema, que você jogou fitoplâncton e eles vão captar. Então, você joga, eles captam. Uma pergunta: isso é sério? Isso é rigoroso, uma proposta maluca dessa? Pelo amor de Deus. Vamos lá para outra, não acabou, não. Estocar subterraneamente o CO2 captado logo após a sua emissão em minas de carvão desativada. Então, por exemplo, você tem uma usina aí, sei lá de quê, né, que solta CO2 para danar. Não, manda brasa, pode soltar CO2. Aí eles dão um jeito de colocar lá um canão lá em cima, chupar esse CO2 para estocar em minas de carvão desativadas. Ou estocar em algum lugar que tiver um buraco. E se não tiver um buraco, faz o buraco para estocar. Então, olha que outra loucura maluca. Para quê? Mais uma vez eu digo, para manter um consumo exacerbado. Para você tocar de celular de 6 em 6 meses. Enfim, uma loucura total. Vamos lá. Emissão de compostos sulfurosos na atmosfera para produzir aerosóis. O que os caras bolaram? Eles pegam um navio, pegam um balão, põe na estratosfera, um balão, um monstro de um balão, e começa a jogar aquele negócio de fantasia de carnaval, né, que fica brilhando assim, purpurina, né, aquela porção de para refletir os raios solares, e os raios solares não entrar aqui, quer dizer, o ar pode ficar poluído, mas, em compensação, as geleiras não vão degelar, mas o ar vai ficar poluído. Então, pelo menos a geleira, você sabe, porque a temperatura não vai aumentar. Estudo, mais uma vez, para conservar aquela questão do consumo exacerbado. Tem outros, né? Vamos lá. O projeto Desertec. A ideia é cobrir parte do Saara com painéis solares e turbinas eólicas para produzir eletricidade, que será utilizada na região e exportada para o mercado consumidor local na Europa. Você não vai ter problema na França, tá? O argumento é que 6 horas no deserto do Saara recebe o mesmo tanto de energia que a humanidade utiliza um ano. Essa que é a grande justificativa. Uma coisa que o Felipe, não sei, uma conversa com ele falou, o decrescimento, a proposta do decrescimento, ela não vai contra, por exemplo, procurar uma energia limpa. Isso aqui é uma energia extremamente limpa, certo? Não sou contra isso, não. Agora, para que essa energia é coisa?
para manter um consumo exacerbado. Porque quando você fala assim, o mundo sofre um problema de energia, esse não é o problema só, não. Não é só energia, é matéria, porque não adianta você ter energia se você não tem matéria para transformar. Então, você tem a energia do fluxo solar, que é uma energia limpa, que você pode captar, mas você vai nas entranhas da Terra buscar matéria para você transformar. Então, para que eles querem isso aqui? É para continuar transformando. Não é exatamente a questão de você, por exemplo, vamos pegar essa energia limpa, que é válida, até é válida, eu acho que, entropicamente falando, você tem que pegar a energia do fluxo solar e deixar a energia dos entranhas da Terra. Isso o Georgescu Roegen, ele trabalha sobre isso, segundo a lei da termodinâmica, uma série de coisas e tal. Mas olha que loucura. Então, olha, isso já existe. Se não me engano, isso aqui é no Marrocos. Marrocos, cujo eu vou lá ver o meu time ser campeão, tudo bem? Isso aqui, ó. Então, vocês estão vendo, isso aqui, né, são as... como é que se diz? São painéis solares que vão em cima de uma espécie de uma caixa d'água que eleva a temperatura a 500 graus, ela faz um vapor, faz uma turbina girar e depois manda a energia toda para a Europa. Né? Aí você fala assim, epa, mas isso não é energia para a África, não? Imagina, quem está fazendo isso é a Alemanha. Entendeu? A Alemanha está fazendo isso aqui. Quer dizer, vai dar lá uma merreca de energia para Marrocos, para que está fazendo lá tal, mas a energia. Então, isso é uma coisa séria? Isso não é sério. Isso não é sério nem rigoroso. Bom, vocês que gostam de corrida de carro, eu não é meu fraco, não, meu negócio é futebol mesmo. Vocês já viram falar no circuito Spa-Francorchamps, né, que é na Bélgica, um lugar que eu morei 4 anos, inclusive, lá perto. Tem um cara da Universidade de Liège lá, que ele pegou, e vamos ver quanto que se gasta numa corrida dessa, 45 minutos. E aí ele fez todos os cálculos possíveis. Né? Aí ele começou a fazer o cálculo lá, emissões de CO2 em uma corrida de Fórmula 1 no Spa-Francorchamps. Emissões pelo gasto de combustível, pela fabricação de pneus utilizados, para a destruição dos pneus utilizados, para a fabricação de 22 carros de Fórmula 1, emissão dos espectadores, são 65 mil pessoas que vão ver a corrida, só para a corrida, pneus utilizados, para a destruição dos pneus usados, para a fabricação dos veículos, para a destruição dos veículos, chegou. Que o total de CO2 emitido na atmosfera por uma corrida de 44 voltas, de 90 minutos, envolvendo 22 carros, é da ordem de 8.400 toneladas, o que se equivaleria à emissão de CO2 de 6.000 carros percorrendo 100 km por dia durante um ano. Para cima de Moais, isso é gozação. Né? Agora, isso já em si, essa corrida, já é uma síntese, né? Num mundo que, como o Felipe mostrou naquele gráfico lá, que tem que diminuir suas emissões de CO2. Agora, para que isso? Para quê? Para que uma corrida de Fórmula 1? Para quê? Para quê? Não. A indústria automobilística. Para fazer propaganda de pneu, para fazer propaganda de carro, para vender mais carro. Beleza? Vender mais carro. Para vender mais carro, para todo mundo ter mais carro. Né? Agora, para que existe carro no mundo? Vamos lá. Primeira coisa eu quero mostrar para vocês, a evolução comparada da concentração de CO2 na atmosfera e a temperatura média do planeta. Então, vocês vão ver claramente nessa curva, em vermelho, que é o CO2 emitido, e o azul em temperatura. Quanto mais CO2, aumenta a temperatura. Isso todo mundo, ninguém nega mais isso. Nem quem é pró-decrescimento, aliás, ninguém é pró-crescimento. Todo mundo sabe que isso que é o real. Agora você vê outra curva aqui. Produção de automóvel mundial, em azul. CO2 em ppm. A curva segue. Quanto mais produção de CO2, quanto mais produção de carro, mais CO2. Então, o carro é, sim, um dos grandes responsáveis pela emissão de CO2. Falando no carro individual, nós estamos só falando aqui do carro passeio. Né? Bom, agora, o que esse carro, por exemplo, em média de emissão de CO2 aproximada é 1,8 toneladas por ano por carro. Agora, mortes e feridos em função dos automóveis no mundo. 3.200 mortos por dia no mundo. 1,15 milhões de pessoas morrem, 20 a 50 milhões são feridos por ano em acidente.
Vamos lá. Utilização de espaço pelo automóvel. A metade das cidades americanas está ocupada por estrada, garagem e estacionamentos. Em Los Angeles, são 65% do espaço. As estradas e as áreas de estacionamento representam nos Estados Unidos uma superfície do tamanho da metade do território da Itália. O espaço consagrado aos carros é maior que para as moradias. Você veja que detonação o carro faz. Comparação. Mas você vira e fala assim, né? Não, mas eu tenho um carro, eu tenho uma liberdade de ir e vir, eu vou mais rápido. Então, vamos lá. Se você pegar essa faixa vermelha aqui e essa outra faixa que está junto com ela, é a comparação com a bicicleta. Em 5 quilômetros, dentro de grandes cidades, a bicicleta anda mais depressa do que o carro. Certo? Com a limitação de 50 km por hora das vias de velocidade de um automóvel, é idêntica à velocidade de uma bicicleta, em torno de 16 km por hora. E com a velocidade liberada, o carro não passa de 25 km por hora. Na França, a velocidade não passa de 10 km por hora. Isso deve ser em Paris. Né? Então, você veja, para que aquela corrida de Fórmula 1 que divulga e que propaga a venda de carros para esse magnífico meio de transporte? Bom, então, eu não considero essa questão do carro uma proposta de crescimento, porque ela está dentro da proposta de crescimento, séria e rigorosa. Ela não é séria, é muito pelo contrário. Outra coisa, isso aqui é o Brasil, né, em relação ao Brasil, que é o agronegócio, que foi falado hoje de manhã. Olha, o agronegócio também não é uma proposta séria e rigorosa. Não é. Por exemplo, essa fotografia aqui que todo mundo tufa o peito e sai mostrando ela para o mundo afora. O Brasil, celeiro do mundo. Para quem não é da área, as primeiras máquinas estão colhendo soja. E as máquinas de trás, ao mesmo tempo, estão plantando, deve ser o trigo, o milho safrinha, não, mas deve ser trigo. Bom, agora, eu mostrei isso para um colega, ele falou assim, a interpretação de uma foto dessa é uma foto de guerra, porque aquilo foi desmatado tudo. Parte do CO2 que está lá veio do desmatamento daquilo, a biodiversidade se danou. Agora, o pior não é isso. O pior é que esse alimento que está aqui, né, por exemplo, a soja no mundo, 75% dela é utilizado para animal. Né? Então, muito pouco está na nossa mesa. Bom, em função dessa utilização, essa maneira de produzir alimentos, quer dizer, entre aspas, no Brasil, você tem um fluxo externo dos produtos agrícolas interessante. Por exemplo, você vê aqui, lá em Brasília, a gente tem uma gozação muito grande com Goiânia, pelo menos tinha, hoje nem tanto. Então, lá pela década de 70, né, a gente dizia que se media a inteligência de um goiano pela quantidade de arroz de sequeiro que ele plantava, quer dizer, arroz no morro, assim, arroz no coisa. Quer dizer, quanto maior a quantidade, mais burro era o cara. Acontece que, na realidade, isso aí é uma coisa que hoje é o contrário. Eles eram muito mais inteligentes do que a gente imaginava. Por quê? Porque o arroz de sequeiro, para começar, era plantado em todo lugar no centro-oeste. Então, é aquela questão do alimento local. Né? Está tudo plantado ali. É claro que você era muito sensível a intempéries, né? Você está esperando chuva, tal. Mas os caras falaram, a produção, quer dizer, o agronegócio disse, mas a produtividade é baixa. Né? E a produtividade baixa, o risco é maior. Aonde que dá dinheiro plantando arroz? No Rio Grande do Sul. Então, vamos todos plantar arroz no Rio Grande do Sul e abandona esse negócio de plantar arroz no sequeiro. 68% do arroz que você consome no Brasil hoje é produzido no Rio Grande do Sul. Beleza? Por que é beleza? Vamos analisar. Primeiro, a produtividade é alta. Né? Segundo, as pessoas, com isso, oferem mais lucro. Mas e as externalidades negativas desse processo de plantio? Ninguém compatibiliza. Por exemplo, vamos dar uma simples aqui, que é esse transporte do arroz rodoviário por todo o Brasil. Isso tem um custo altíssimo, que não é contabilizado. Você fala, não, nós pagamos o transporte. Você paga o transporte, mas você não está contabilizado no quilo de arroz, a manutenção das estradas, fazer pontes, desastres, uma série de emissão de CO2. Isso não está contabilizado. Você não contabiliza a emissão de CH4, de metano, que é o arroz irrigado,
que o CH4 ele é 21 vezes mais poluente que o CO2. Né? Isso não está contabilizado. Então, essa proposta do agronegócio de levar a coisa para simplesmente dar o lucro, né, para dar simplesmente o lucro, não colocar no preço as externalidades negativas, é uma questão também muito complicada. Bom, o legado do agronegócio. Já foi muito falado aqui. A produção e distribuição de consumo de alimento é o terceiro ponto que consome mais recursos naturais no planeta por consumir cada vez mais energia e água disponível no planeta. E o outro dia, eu estava na minha casa comendo, almoçando, e minha mulher falou, olha essa cebolinha frita, picadinha, assim, que legal que é. Eu pus na salada, era legal. Tá. Aí eu vi o potinho, assim, Amsterdã, fabricado em Amsterdã. Eu comendo cebola frita, picada, e olha, um decrescentista. Eu falei, Simone, eu vou separar, não é possível um negócio desse. Que absurdo um negócio. Quer dizer, Brasília dá cebola bem. Aqui, olha, está aqui. Na atualidade, o alimento viaja 2,5 mil quilômetros antes de ser consumido. O tomate que se consome em Porto Alegre é produzido em Santa Catarina, mas viajar para ser a GESP em São Paulo. O Brasil produz soja para alimentar o rebanho bovino europeu do outro lado. Isso aqui também é uma coisa interessante. Na era pré-industrial, um camponês consumia 1 caloria para produzir 50 calorias em alimento. Hoje, para cada caloria produzida pela agricultura, são gastas 17 calorias. Então, esse é o legado do agronegócio. Mais uma coisa do legado. Isso aqui vocês sabem muito bem, desde 2008, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, que são 5,2 litros habitante ano. A contaminação por agrotóxicos está no solo, nos rios, nos lençóis freáticos, em certas regiões, até no leite materno. Segundo a Anvisa, 53% dos trabalhadores com monocultura do abacaxi estavam com alterações na função hepática. 150 milhões de dólares são gastos com intoxicações agudas no estado do Paraná. Isso tem um estudo que eu li sobre isso. Tá. Então, essa proposta. Mas aí, o que tem a ver com o crescimento? Claro, é uma proposta de crescimento a todo custo. Né? É crescer por crescer. Esse sistema de produção agrícola. Bom, obsolescência. 80% dos bens postos no mercado para venda são utilizados uma única vez, antes de ir direto para a lata de lixo. Hoje, os países ricos produzem 4 bilhões de toneladas de resíduos por ano. A produção de lixo doméstico por habitante é de 760 quilos por ano nos Estados Unidos, 380 quilos na França e 200 quilos na maioria dos países do Sul. 200 quilos na maioria dos países do Sul, porque tem muita pobreza. Porque se você pegar os ricos daqui, eles devem estar consumindo aqui mais de 760 quilos. Né? Então, essa é a questão da obsolescência. A obsolescência, você sabe muito bem que ela tem 2 tipos principais, que é a programada e a perceptiva. Programada é aquela que você compra um computador e em um ano ele quebra. Você vai mandar consertar, o cara, é preferível você comprar um novo. Né? Essa é a programada. Tem um vídeo que mostra o sujeito que comprou uma impressora, e aí ele entendia de impressora, e ele falou assim, não é possível que com menos de um ano isso aqui tenha quebrado. Não é possível. Aí foi consertar, o cara não quis, aquele negócio todo. Aí ele começou a pesquisar. Né? Aí um russo disse, olha, eu vou mandar para você um programa, porque eles colocaram um chip nessa impressora para ela durar só um ano. Aí ele pegou, pôs o chip e pronto, a impressora funcionou, beleza. Vocês sabiam que nos Estados Unidos tem uma lâmpada num corpo de bombeiro que está fazendo aniversário? Se não me engano, esse ano ela está fazendo 115 anos, acesa. Então, foi o primeiro, como é que chama aquele negócio que todo mundo combina o preço? Hein? Cartel. Foi o primeiro cartel de preço que houve no mundo, foi esse dessa lâmpada. Todo mundo chegou à conclusão, não vamos deixar nenhum idiota aí fazer uma lâmpada que dura 115 anos, que nós vamos morrer de fome. Todo mundo vai pôr 1000 horas. Então, é a obsolescência. A obsolescência é o motor do consumismo. A outra obsolescência é a obsolescência perceptiva, que é o seguinte, né? Você sai, isso acontece muito com tanto homem quanto mulher. Você sai com um sapato, o sapato é bom para danar, mas a pessoa fala, isso é sapato, coleção inverno de 1900 e não sei quanto, você está por fora.
Aí a mulher, o sapato é bom, daquele macio, que o calo não dói, beleza, adora aquele sapato. Aí encontra com outra, nossa, isso aí já era, esse sapato não usa, agora é salto, como é que chama? Sei lá, tem um salto A, B, C, D. Esse aí não é esse aí, não. Tá. Aí o sapato está ótimo, a mulher pega e joga no lixo. Chama obsolescência perceptiva. Né? Então, realmente, agora a obsolescência é uma coisa que não precisava de existir. Esse rapaz aí foi um rapaz que fez muito sucesso durante muito tempo. Alguém conhece esse rapaz? Ele é famoso na década de 70? Ninguém conhece? Hein? Estou lascado mesmo. Esse aí sou eu, com 22 anos de idade. Vocês não conhecem esse cara. Agora, essa blusa que eu estou lá, vocês conhecem. Essa blusa minha mãe me deu quando eu passei no vestibular em Viçosa, em 1967. Então, 67, ela tem 46 anos. Então, é uma prova que o mundo pode viver sem obsolescência. Né? Poxa, eu estou tão lascado assim de cara, eu sei, eu estou uma merda. Mas eu estou falando o seguinte, de blusa, eu estou tão assim, não dá para frequentar ambientes... não vão me pôr para fora de um coquetel por causa dessa blusa, vão? Pode me pôr por causa... Bom, então a questão da obsolescência é uma questão complicada, né? Bom, agora, jogar pedra nos outros é muito fácil, mas a questão do decrescimento, ela implica também em você ver o seu comportamento. Então, por exemplo, esse aqui, o interesse do fosfato de ureia da olhar na alimentação de alimentos. João Luiz Homem de Casanha, tese de doutorado, Universidade da Bélgica, 1978. Isso é sério e rigoroso? Eu passar 4 anos estudando fosfato de ureia? Não, na Bélgica tudo bem, mas cá para nós, alguém sabe o que é fosfato de ureia? 1 ano depois que eu fiz essa tese, ninguém mais sabia. Então, agora, o que é isso? Isso é uma das questões do crescimento ilimitado. John Maynard Keynes, ele dizia o seguinte, que quanto mais especialista é o cara, certo? Mais ele aumenta a produtividade do trabalho e mais fácil é de dominar o idiota. Porque é um idiota, um cara fica 4 anos estudando um fosfato de ureia. Eu cheguei aqui em 1979, e aí a pessoa perguntava alguma coisa, eu falei, eu não sei. Mas o que você sabe? Fosfato de ureia. Ah, o cara lá é fogo, ele sabe fosfato de ureia. Ninguém sabia nem o que era fosfato de ureia. É uma loucura. Então, isso também não é sério e rigoroso. Nós, acadêmicos, temos que fazer uma reflexão sobre isso, não é só jogar pedra na questão de um consumismo que a gente, às vezes, participa de maneira intensa. Certo? Bom, o que a voz hegemônica considera como crescimento do PIB ideal possível e ruim? Considerando 50 gerações, ou seja, 1000 anos. 1000 anos na história da humanidade não é tanta coisa assim, certo? Mas suponhamos um crescimento de 10%. De 10%. Em 1000 anos, você sabe quanto que o mundo ia crescer? 210 elevado a 41. Você imagina o mundo crescendo 210 elevado a 41? Alguém imaginou isso aí? Isso é ridículo, não tem comentário, não tem comentário. E o pessoal sonha com um crescimento de 10%. Mas é um crescimento razoável de 3%, que é um crescimento que todo governo gostaria. Né? Por exemplo, você cresceria 710 a 12. Imagina, faça esse cálculo, 710 a quantos bilhões é? Agora, vamos lá, um PIBinho, crescimento de 1%, que é uma merreca de crescimento. Você cresceria em 20 mil vezes. Agora, quando eu falo crescimento de 20 mil vezes, não é um crescimento só material, não, é um crescimento imaterial. Significa que você vai ter que 20 mil vezes mais ao teatro, 20 mil vezes à escola de música, 20 mil vezes fazer natação, 20 mil vezes... Isso são umas coisas sem comentário. Então, como é que as pessoas podem pôr na cabeça um crescimento ilimitado? E é isso que se põe na cabeça. E por isso que o Ban Ki-moon disse, nós estamos em direção ao precipício com os pés no acelerador. Certo? Isso não é sério nem rigoroso. Então, por que a proposta do decrescimento é considerada uma proposta não séria
não rigorosa, sem seriedade. Bom, aí está a explicação maior que eu tenho dessa questão desse nosso mundo econômico. Entre as 100 maiores economias da Terra, 51 são corporações. 257 pessoas no mundo acumulam mais riqueza que 2,8 bilhões de pessoas, o que equivale a 45% da humanidade. 161 delas controlam cerca de 140 corporações, que, por sua vez, domina praticamente todo o sistema econômico e político no mundo. É aí que fala tudo, não é? Bom, enfim, ao termos em mãos a evidência extremamente confiável que a natureza é vulnerável às ações do homem, podemos encarar essa nova utopia, que é a proposta do decrescimento séria e rigorosa, partir para convencer as pessoas, sobretudo as crianças, que o padrão de consumo dos ricos tem que reduzir, a dos pobres tem que aumentar e o de todas as pessoas tem que se modificar. O sonho é gastar menos recursos naturais para que todos possam viver melhor. Obrigado pela atenção.